Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Henrique de Matemática. Alguns alunos entraram em contato comigo pedindo para que eu preparasse a resolução, explicações, orientações para a prova do Enem que nós vamos fazer em breve. Então, o vídeo de hoje nós vamos tratar disso, nós vamos tratar da resolução de algumas questões que os alunos apontaram com dificuldade na prova do Enem do ano passado, tá? Então nós vamos fazer essa correção e, é claro, nos próximos vídeos, até a data da prova, nós vamos apresentar mais algumas correções, beleza? Joia! Boa aula para vocês! Bom, vamos lá então, pessoal. Essa questão aplicada no Enem de 2019 é a questão número 158. Diz assim: muitos restaurantes servem refrigerantes em copos contendo limão e gelo. Suponha que um copo de formato cilíndrico com as seguintes medidas: diâmetro de 6 cm e altura de 15 cm. Nesse copo há 3 cubos de gelo, cujas arestas medem 2 cm cada, e 2 rodelas cilíndricas de limão com 4 cm de diâmetro e 0,5 cm de espessura cada. Considere que, ao colocar o refrigerante no copo, os cubos de gelo e os limões ficarão totalmente imersos. O volume máximo de refrigerante em centímetros cúbicos que cabe neste copo, contendo as rodelas de limão e os cubos de gelo com suas dimensões inalteradas, é igual a... Então aí eu tenho as opções A, B, C, D e E. O problema recomenda usar π igual a 3. Notem o seguinte: a ideia das questões do Enem, ou então para um vestibular, etc., qualquer, não é o desenvolvimento de cálculos sofisticados, mas sim interpretações. Então, aqui não é dada nenhuma fórmula, mas algumas informações a gente precisa conhecer. Uma das informações são as fórmulas para o cálculo de volume, para cilindro e cubo. Então, essas são fórmulas que nós temos que conhecer. Aí, a partir daí, a gente tendo identificado que eu preciso calcular o volume dos cilindros do copo e das rodelas de limão e dos cubos de gelo, então eu já começo a coletar dados. Então, a primeira coisa a fazer é verificar os dados. Os dados com relação ao copo: eu tenho o copo, que é um cilindro de diâmetro de 6 cm e altura de 15 cm. Recomendo sempre ir anotando no formulário de vocês. Depois, as dimensões do cubo são cubos de aresta igual a 2 cm, ou seja, lado igual a 2 cm. E as dimensões das rodelas de limão, que é 4 cm de diâmetro e 0,5 cm de espessura. Pronto, coletados esses dados, nós verificamos a fórmula que nós vamos usar. O problema está pedindo o volume de refrigerante. Então, o volume de refrigerante será igual ao volume do copo, que é o cilindro maior, menos o volume de gelo, menos o volume das rodelas de limão. Então, identifiquei as expressões, as fórmulas, escrevi uma expressão para obter a solução. Agora vamos à resolução propriamente dita. Então, eu tenho esses 3 elementos. Preciso lembrar das fórmulas que compõem eles. Então, quer dizer, para o cilindro, é a área da base vezes a altura. Lembrando que a base de um cilindro é uma circunferência. Então, a área de uma circunferência é πr². Depois, volume de um cubo é lado elevado ao cubo, ou lado vezes lado vezes lado. O ideal é lado ao cubo. De posse dessa informação, ainda preciso deduzir algum outro dado. O problema deu os diâmetros. Então, eu já sei que a fórmula da circunferência, que é a área dos 2 cilindros, tanto do limão quanto do copo, é πr², a área da base, né? E agora eu preciso verificar os correspondentes raios, porque nós usamos para a fórmula o raio. O raio
é metade do diâmetro, que é o que é informado no problema. Então, o raio do cilindro que representa o copo é igual a 3 centímetros, e dos cilindros que representam as rodelas de limão é igual a 2 centímetros. Pronto, ó. Notem, nós só coletamos dados, levantamos informações com relação às fórmulas. Essas fórmulas a gente tem que saber de cor, tá? E aí agora vamos ao processamento do cálculo. Então, reparem que nós seguimos aquele roteiro passo a passo que eu discuto sempre com vocês. Então, processamento de cálculo. Primeiro vou calcular o volume do copo, do cilindro maior. Então, quer dizer, basta agora eu substituir os dados na minha fórmula. Então, quer dizer, o volume do meu copo será 3, que multiplica a área da circunferência, né? A área da base vezes a altura. Então, 3 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 15. Pronto. Já sei, já coletei isso, agora eu desenvolvo. Notem que são cálculos simples. 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27 vezes 15, 405 centímetros cúbicos. Reservo essa informação para depois substituir na nossa expressão que nós construímos. Calculamos agora os volumes dos cubos e dos cilindros de disco de limão. Então eu tenho 3 cubos de gelo. Então eu posso montar a seguinte expressão. Volume do cubo não é lado elevado ao cubo? Então eu posso simplesmente escrever a seguinte expressão. 3, que é o número de cubos, vezes lado, que é 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, 8, vezes 3, 24. 24 centímetros cúbicos. Reparem, o cálculo é simples. Fazemos a mesma coisa agora para os cilindros das rodelas de limão. Eu tenho 2 rodelas de limão, então a nossa expressão vai ficar 2, que multiplica a área da base, que é π vezes r ao quadrado, então 3, que foi recomendado adotar no enunciado, vezes 2 ao quadrado, vezes a altura, 0,5. Desenvolvo isso, o volume dos meus limões será de 12 centímetros cúbicos. Pronto. Nota agora, o que eu faço? Pego essas informações e substituo na nossa expressão. Então, quer dizer, a nossa expressão é volume do refrigerante igual volume do copo menos volume de gelo menos volume de limão. Monto essa expressão, desenvolvo. Volume de refrigerante será igual a 405 menos 24 menos 12. Logo, o volume de refrigerante será 369 centímetros cúbicos. Logo, a resposta correta, a alternativa C. Notem, as soluções são sempre muito simples. A dificuldade que vocês podem encontrar é em função de que vocês precisam saber essas fórmulas de cor. Área de circunferência, volume do cilindro, do cubo ou de uma esfera e etc. Beleza? Então essas são informações que vocês têm que conhecer. Geralmente nos enunciados do Enem não vem esse tipo de formulário. Bom, então vamos dar uma revisãozinha com relação a esses sólidos geométricos. Primeiro, o cubo. O cubo é o sólido em que eu tenho todas as arestas iguais. Então, quer dizer, um sólido regular, o cubo é um sólido regular em que eu tenho todas as arestas iguais. Quando eu tenho isso, eu posso dizer que o volume é o produto das arestas, ou seja, lado vezes lado vezes lado, ou ainda lado elevado ao cubo. Depois, eu posso pensar em outros que nós aplicamos agora, por exemplo, o cilindro. Então eu tenho área da base vezes a altura. Lembrando que a área da base é uma circunferência. Então, o que eu tenho que calcular? Eu tenho que aplicar π vezes raio ao quadrado, que é a área da base, vezes a altura. Nossa fórmula fica assim: a área do cilindro, o volume do cilindro é igual a πr² vezes a altura. Ou área da base vezes a altura, que é até mais adequado. Além desses dois que nós utilizamos no exercício, a gente pode pensar também no paralelepípedo, que é bem comum aparecer, com enunciados falando de piscina e etc., que nós temos um prisma regular que tem
três lados diferentes. Então, quer dizer, eu tenho três dimensões, e aí se eu observar a fórmula do cubo, é lado vezes lado vezes lado, certo? Portanto, o volume do paralelepípedo é exatamente isso, o produto dos três lados. Bom, agora uma figura também que cai bastante com o enunciado de planeta, satélite, etc., é a esfera. O volume da esfera é dado pela seguinte expressão: 4πr ao cubo dividido por 3. Beleza? Bom, ainda na questão dos elementos, a pirâmide, que é bem clássica, nós temos que o volume de uma pirâmide é dada pela expressão área da base vezes a altura dividido por 3. Agora notem aqui, essa pirâmide que eu coloquei aqui é uma pirâmide de base quadrada. Então seria o quê? Lado vezes lado. Retangular, lado vezes lado. Mas eu tenho triangular, posso ter hexagonal, octagonal, posso ter qualquer figura na área da base. Então, sempre pensem na área da base vezes a altura dividido por 3, que é o volume da pirâmide. Temos ainda o cone, que é também muito clássico. Eu tive uma questão que apareceu para a gente falando de um chapéu de festa infantil, e aí ele te dá os parâmetros, a altura e o raio do cone. E a expressão da fórmula é πr² vezes h dividido por 3. Então basta a gente aplicar a fórmula e desenvolver. Por último, e não menos importante, o nosso prisma regular, de base variada. Nesse caso aqui, eu tenho um pentágono, mas eu posso ter um hexágono, um octógono e assim sucessivamente. Como eu já falei antes, olha só, ele é regular. O que significa ser regular? Que os lados, as bases, a parte de baixo e a parte de cima, eles são paralelos, e as laterais também são paralelas, formando um ângulo de 90 graus em relação às bases. Então a gente entende que eles são regulares. Quando um prisma for regular, a gente pode aplicar a fórmula área da base vezes a altura, que é o volume de um prisma. Tá? Então, o volume de um prisma, área da base vezes a altura. E aí, a partir dessa expressão, a gente pode calcular. Uma dica. Vamos supor que eu tenho esse prisma. É dado para mim a altura a partir do centro de um triângulo, ou seja, a medida de uma diagonal. Se me der uma diagonal, eu já posso calcular a altura como sendo metade dela. E a base, que também pode ser me dado o lado um dos lados do prisma, da figura, do polígono. E se ele for regular, eu já sei todos os outros. E aí eu obtenho a metade, que eu decomponho isso em triângulos. Uma vez decomposto em triângulos, nota que eu consigo obter a área do triângulo de um dos triângulos que compõem esse hexágono. E aí assim, ó, quantos lados, quantos triângulos menores eu tenho? Se a gente contar, nós temos 12. Se nós temos 12 triângulos, a nossa expressão vai ficar como? A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então a área do nosso hexágono vai ficar 12 vezes base vezes a altura dividido por 2. Por quê? Porque eu tenho 12 elementos. E aí, a partir daí, acabou o nosso problema. Aí é só calculei a área da base. Se ele for um prisma, verifico a altura. Verificado a altura, calculo a área do prisma de base hexagonal como sendo o produto de 12 vezes a área dos triângulos menores vezes a altura dele. Acabou. E com toda e qualquer figura a gente consegue decompor em triângulos. Isso é interessante pra gente. Beleza? Joia. Belezinha. Acabamos o exercício proposto para hoje. De qualquer forma, eu recomendo que vocês façam o que alguns colegas já fizeram. Eles entraram em contato comigo, alguns pelos comentários de vídeos, de outros vídeos,
outros por e-mail, através do nosso website. Aqui tem o nosso website onde tem algumas aulas, e lá eles mandaram sugestões, falando: olha, professor, nós estamos com dificuldade em algumas questões assim, que nós estamos nos preparando para o Enem. Então, em função disso, surgiu essa série de exercícios. Recomendo que vocês façam a mesma coisa. Quem tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, pode entrar em contato por esses canais. Beleza? Joia? Bons estudos para vocês!